Muito bem, chegamos na lição de número 3 com o título A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. Então nós vamos ver que essa impaciência trouxe um prejuízo tão grave para a descendência de Abraão, que até hoje há aquele conflito no Oriente Médio, também em parte por causa disso. O textuário, e disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai, ou seja, ouviu a voz da esposa, ao invés de consultar e ouvir a voz de Deus. Verdade prática, a impaciência é antagônica à fé, ou seja, ela trabalha ao contrário da fé. Por isso, não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre suas promessas no tempo certo. Deus não retarda a sua promessa. Isso está escrito nas cartas de Pedro. Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, então ele é longânimo para conosco. A leitura bíblica em classe encontra em Gênesis capítulo 16, versículo 1 ao 16. Vamos agora para a nossa introdução, que está dizendo: Deus fez uma promessa a Abraão, mas o tempo passou e a parceria parecia que ela jamais seria cumprida. Realmente, analisa comigo. O homem foi chamado com 75 anos, já era uma idade um pouco avançada. Agora o tempo vai passando, a sua esposa não engravidou e a Bíblia deixa bem claro que cessou era o costume das mulheres, ou seja, não tinha mais as suas regras. Então, humanamente falando, não teria como mais ela gerar, não é isso? Então, Abraão já estava com 85 anos, 10 anos de espera, e sua esposa também já era bem idosa. Então, Sarai foi dominada pela impaciência e desejou agir por conta própria. Então, nós vamos estudar essa história, quanta consequência a impaciência traz sobre as nossas vidas. Na parte primeira aqui da nossa lição, o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Então, nós, às vezes, corremos essa tentação dentro de nós de ajudarmos a Deus. Você precisa de alguma coisa, quer alguma coisa, e você quer dar aquela forcinha. Não, a vontade de Deus é aquela, eu tenho certeza, então eu vou ajudar. Não, faça apenas aquilo que é para você fazer. O milagre do impossível deixe nas mãos de Deus. Então, o plano para ajudar a Deus. Quando Abraão questionou o Senhor, dizendo que seu herdeiro provavelmente seria Damasceno Eliezer, por quê? Porque como ele não tinha filhos, e esse Eliezer cuidava de tudo para ele, como se fosse um mordomo mor, né? Então, esse seu mordomo, ele cuidava de tudo. Abraão tinha um apreço por ele também, e Abraão imaginou isso, né? O herdeiro seria um filho seu mesmo, de suas entranhas. Então, Deus deixou claro para ele, né? Então, quando ele faz essa pergunta para Deus, então Deus deixa claro para ele. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será meu herdeiro. Ou seja, como foi nascido na casa dele, tinha aquele apego, né? Foi como se fosse um filho mesmo. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então deixou claro. Ou seja, o tempo está passando, mas eu sou o Deus impossível. Mas verdadeiramente é muito difícil esperar. Mas essa lição aqui é um alerta para nós, né? Mas o tempo passava, os anos seguiam e as promessas não se cumpriam. Então sua esposa, observando as circunstâncias favoráveis, a idade avançada do esposo e dela, e a sua esterilidade, ou seja, ela era estéril, né? A sua infertilidade, pensou em uma solução humana, na verdade, um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida, que também era um costume de muitos povos naquela época, viu? Quando a mulher não podia gerar, ela então, a sua empregada ou a sua escrava, né, teria filhos por ela. Isso aí também era comum. Tanto é que Jacó teve 12 filhos, mas na verdade ele teve 4 esposas. Ele teve filho com 4 mulheres. Foram 12 esposas que eram suas irmãs, que eram irmãs, né? Mas elas tinham suas empregadas e valia das suas empregadas para ter filhos, tá? Era da cultura da época. Não que isso fosse a vontade de Deus, viu? No item 2, Abraão aceita o plano de Sarai. Abraão estava sendo pressionado. Era a coação, né, da esposa e do tempo, e acabou aceitando a tentativa de Sarai em querer ajudar o Senhor, né? Quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tomem o primeiro lugar em nossos corações, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros. Então foi isso que aconteceu. O salmista deixa bem claro, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem uma tradução que diz assim, ó: esperei esperando. Imagina quanto foi longa essa espera, mas Deus atendeu ao salmista. No item 3, Agar zomba de Sarai. Agar também aceitou prontamente a proposta de Sarai e certamente se sentiu muito honrada. Então Abraão tomou sua serva e ela engravidou.
parecia naquele momento que o plano era perfeito e tudo ficaria bem. Por quê? Porque na verdade a empregada teve filhos como se fosse para Sara e o pai realmente era Abraão, né? Porém, não demorou muito para Agar se levantar contra sua senhora, zombando dela e menosprezando. Ou seja, olha o preço da ansiedade. Olha que o preço que trouxe, ó. Diz assim: e ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pus, é, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Olha a desavença que teve, mais problema na cabeça de Abraão, tá vendo? O erro de Sarai trouxe para o seu lar o desprezo, a zombaria e certamente a tristeza e a dor. Então, cuidado com a ansiedade, cuidado com a precipitação. Ore o Senhor, não tome decisões precipitadas. Espere a direção do Espírito Santo em seu coração. Não vá fazer algo que seu coração está pesaroso. Ah, preciso tomar uma decisão, vou fazer tal coisa. Ainda que meu coração está pesaroso. Não, não faça não. Faça as coisas com alegria. Amém? No item 2, as consequências de agir por conta própria. No item 1, conflito familiar. Então agora nós temos o conflito familiar. Não tardou para as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestarem. Então vamos ver aqui as primeiras, né? As primeiras foram a competição e a soberba. Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora fria e ingrata. Em sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhe mal-estar e trazendo confusão para o clã, ou seja, trazendo confusão para a família, né? Acabei de ler com vocês aqui, ó, e ela ficou preocupada, né? No versículo 6, não tínhamos lido ainda. E disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai e ela fugiu de sua face. Então, olha o conflito da precipitação e Abraão sempre, né, como se fosse ali o para-raio de toda a situação. Então muitas vezes você é o para-raio na sua casa, muitas vezes você é que ele resolve tudo e tudo vem em cima de você. Então aprenda a colocar as coisas na mão de Deus. Abraão fez isso, você vai lá e resolve entre você e ela que você deve fazer. Podemos imaginar a tristeza da situação, né? Agar grávida pela primeira vez, sem experiência, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Então esse conflito entre elas foi estendido até mesmo depois que nascera o filho da promessa, viu? Até mesmo depois que nascer o filho da promessa, houve esse conflito entre as duas. No item 3, Deus entra em ação. Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve, vê e responde ao aflito. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Deus, depois que Sarai afligiu Agar, essa fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto, junto a uma fonte. Em seguida, ele lhe perguntou: Agar, serva de Sarai, olha só, serva de Sarai, tá vendo? Então o anjo a reconhece por serva de Sarai. De onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugir da face de Sarai, minha senhora. Então o anjo lhe falou: torna-te para a tua serva, para a sua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. Às vezes é preciso nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. O Senhor tinha uma promessa para Abraão, mas ele não desamparou a serva que estava em uma situação de vulnerabilidade. Então Agar não tinha nada a ver com essa história. Agar, ela era a escrava e ela foi convidada para que tivesse o bebê, né? Para que esse bebê fosse então esse filho da promessa. Então ela, na verdade, ela na linguagem corriqueira, né, ela cai de gaiato nisso, e Sarai, que tinha experiência, e Abraão, que era o amigo de Deus, né? Então, eles erraram, mas Deus, né, cuidou. Então, quantas vezes nós estamos numa situação e é melhor se humilhar. Ah, pastor, mas eu tenho razão. Mas a Bíblia diz que quem tem razão também tem que pedir perdão, tem que se humilhar. Por quê? Porque o Senhor vai te exaltar no momento certo. Então, às vezes, é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão, esperar que Deus venha agir a nosso favor. O Senhor tinha uma promessa para Abraão, mas ele não desamparou a serva que estava em uma situação de vulnerabilidade. O eterno, né, e justo não age como os homens. Havia também uma promessa para Agar, mas ela precisava retornar e se humilhar. Então o anjo conversa com ela, né? Disse assim, ó, também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele.
a guerra que tem no Oriente Médio ali, que é o conflito todo, né? E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Porque depois que. É, então são os ismaelitas. Agora, depois que Sara morre, Abraão casa novamente com Quetura, ele tem mais 5 filhos. Então, todos aquele povo do Oriente Médio são todos irmãos. Por isso que o acordo de paz hoje proposto lá, né, tem por nome Acordo de Abraão, porque Abraão é o pai de todos eles. E aquele povo vive em conflito, né? Parte 3. O Deus que conduz a história. Do item 1. O Deus que ouve e vê. Na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Olha só que privilégio, né? O próprio Deus que entregou esse nome a ela. O significado do nome Ismael é Deus ouviu. Então Agar parecia abandonada e perdida, mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. O Eterno agiu em seu favor, e não só em favor de Sarai e Abraão, seu servo, né? O Todo-Poderoso honrou aquele filho que não era da promessa, mas era filho do amigo de Deus, nosso Pai na fé. Ou seja, Deus não desampara ninguém, e Deus tem bênção para todos. Tem a bênção da promessa sobre Isaac, mas Ismael teve bênção também. Depois a Bíblia diz que ele teve 12 filhos, são 12 príncipes, né? E foi aquele povo que cresceu no Oriente Médio, grandemente, né? No item 2. Tudo conforme a sua soberana vontade. Nos tempos de Abraão, era comum os homens serem pai, mesmo em idade avançada. Ele teve o seu primeiro filho com Agar quando tinha 86 anos. Então, quando ele tinha 86 anos, olha só, e era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Então, 86, então ele ficou 15 anos, ele ficou 15 anos de espera e cansou da espera. 15 anos, quanto tempo você está esperando? O que você está esperando? Não canse da espera, não se precipite, espere em Deus e você também alcançará, né, a bênção do Senhor. 15 anos de espera e tomou uma decisão precipitada. E você vai observar depois que a promessa mesmo foi cumprida 25 anos depois que Deus chama ele. Ou seja, se ele tem o Ismael com 86, ele tem agora o Isaac com 100 anos, não é isso? Então vamos lá, o cuidado de Deus em todo o tempo. Quando Sarai tratou severamente Agar, essa fugiu para o deserto. A cena desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira sozinha? Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos. Então a mulher estava aflita, não sabia o que fazer, né? Talvez pensando, né? Esse povo é crente, esse povo serve a Deus, ou esse povo está me tratando assim e tal. Então nós temos que tomar cuidado em tudo para que o nome do Senhor seja honrado. Nos momentos difíceis que Abraão, Sarai e Agar estavam enfrentando e que em nossa jornada nós também passamos, precisamos orar e confiar em Deus, experimentando da sua paz. Então sempre experimentar a paz de Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam todos conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha que promessa linda e maravilhosa, a promessa do Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Conclusão. Os anos passavam e Abraão e sua esposa ficaram impacientes pela demora no cumprimento das promessas de Deus. Sarai, olhando para sua esterilidade, acreditou que poderia ajudar a Deus e sugeriu que seu esposo tomasse sua serva Agar, uma egípcia, e a fim de ter um filho com ela. Mesmo sendo um homem de fé, Abraão aceitou participar do plano de sua esposa, e o plano humano deu certo. Abraão uniu-se a Agar e tiveram um filho chamado Ismael. Vimos que as consequências não tardaram, né? E não foram boas. Essa parte da história de Abraão é marcada por erros. E o patriarca, por erros, né? O patriarca, sua esposa e sua serva erraram, pois Deus não precisa de atalho e nem da ajuda humana para que seus planos venham a concretizar-se. Então está escrito em Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É uma pergunta. E não operando Deus, ninguém impede. Fique em paz com Deus. Amém? Pergunta número 1. Segundo a lição, o que Deus usa para forjar o nosso caráter? O Senhor usa o tempo, a espera para forjar nosso caráter, né? Pergunta 2. O que acontece quando deixamos a impaciência tomar conta do nosso coração? Quando deixamos a impaciência, a ansiedade, né, tomar conta do nosso coração, em primeiro lugar, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos e graves erros. Pergunta 3. Segundo o salmista, né, Salmo 40, versículo 1, o como devemos esperar? Esperar com paciência, esperar fazendo a obra, esperar glorificando, esperar adorando. Como deveria se chamar o filho de Abraão e Agar, com Agar? Qual o significado do seu nome? Então, o próprio nome disso, né, vai chamar Ismael. O significado é Deus ouviu. Então, Deus nos ouve, Deus te ouve. Continue clamando e crendo, e paciência, porque a tua vitória chegará em Cristo. Amém.